Bom, pessoal, bom dia. Eu vou iniciar a apresentação do PVCheck hoje. Vamos fazer um combinado de deixar o microfone desligado e no final nós vamos ter um tempo para troca de experiências e tirar as dúvidas. Na sequência, mais uma vez a apresentação está sendo gravada. Ela vai ser disponibilizada junto com a apresentação através de um link no e-mail de vocês. O chat vai estar disponível para as perguntas e também troca de experiências e para vocês utilizarem para o network. Tá legal? Vamos lá, nós somos a Ampere. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre os testes do tipo 1 da norma 16274 e do instrumento capaz de realizar esses testes, o PVCheck-S. Tá? Antes, eu gostaria de dizer de um diferencial da Ampere. A Ampere, pelo momento que nós estamos atravessando, ela está fazendo um atendimento diferenciado para os seus clientes. Então, esse atendimento digital, via e-mail, site ou WhatsApp, ele foi ampliado através de um agendamento online. No nosso site, vocês encontram uma parte para fazer esse agendamento, ele pode ser feito também por esse WhatsApp que está na tela. E aí, navegando no nosso site, você pode ver a tela no endereço ampere.com.br agendamento. Você pode fazer o agendamento do seu atendimento. Você pode escolher os seus dias, dizer o motivo do seu agendamento e algum consultor da nossa equipe vai entrar em contato. Escolhe o dia, o melhor horário para esse atendimento, passa as suas informações e logo um de nossos consultores vai entrar em contato com vocês. A programação de hoje. Nós vamos apresentar a Ampere, os instrumentos, falar um pouco sobre normas de segurança, a apresentação do PVCheck e tirar algumas dúvidas. E quem nós somos? Nós somos a Ampere Soluções Industriais, uma empresa que traz soluções inovadoras para a indústria nacional. Nós temos nossa sede fica em Campinas e nós temos um atendimento próprio no estado de São Paulo e Minas Gerais, além de uma grande cobertura com representantes. E o que nós fazemos? Nós importamos e customizamos produtos para a indústria nacionais. Como que nós fazemos isso? Nós representamos 3 marcas. São 3 marcas italianas que estão no nosso portfólio. A primeira marca é a Palazzoli, um fabricante de soluções para instalações elétricas. A Palazzoli, ela é pioneira no uso do material termoendurecido em seu portfólio e também no uso de soluções para instalações elétricas temporárias, que são bem aderentes às nossas normas. A outra marca é a Chambre. A Chambre é um fabricante de soluções para impressão, terminais e para produtos ferroviários. Para o fotovoltaico, a Chambre possui os conectores e também um sistema de identificação inovador para a área. E a HT Instruments. A HT é um fabricante italiano de soluções para medições elétricas. Então, produtos como multímetros, alicates amperímetros, megômetros, analisador de qualidade de energia estão no seu portfólio. E por estar no mercado a longa data, e o mercado europeu é um mercado muito maduro em fotovoltaico, a HT desenvolveu uma linha
própria para medições de sistemas fotovoltaicos. Essa linha é composta por instrumentos que fazem a análise de qualidade de energia e eficiência, curva IV e testes de segurança. Que é o produto que nós vamos falar hoje, que é o PVCheck. Antes de falarmos do produto, vamos falar um pouco sobre normas. A Ampere, ela tem o discurso de que a aplicação de normas é essencial no dia a dia das pessoas. Então, trazendo para a discussão algumas normas que regem o mercado fotovoltaico. Quando se fala de instalações elétricas, não podemos deixar de fora a 5410 e a 5419. Quando a gente fala que vamos trabalhar com energia, não podemos deixar de fora a 16384, que rege e tira as dúvidas da NR10 sobre trabalho em eletricidade. Fora as demais normas que falam em sistemas fotovoltaicos. Então, pelo menos 9 normas estão relacionadas a esse tema. Hoje nós vamos falar um pouco da NBR 16274, que ela fala sobre requisitos mínimos de documentação, ensaio, comissionamento de sistemas. E o que a 16274 traz para nós? Como disse anteriormente, ela fala sobre a documentação, verificação, inspeção, ensaios, requisitos para esses ensaios, modelos de relatórios e avaliação de desempenho. Quando nós falamos de documentação, a gente está falando de toda a abrangência da documentação que forma esse sistema, desde o projeto até os relatórios de teste dos sistemas fotovoltaicos. Verificação e inspeção são partes do comissionamento essenciais para a verificação do sistema fotovoltaico, se os componentes projetados e componentes de segurança estão realmente instalados, e dos ensaios propriamente ditos. Sobre os ensaios, nós temos o de categoria 1 e o de categoria 2. O de categoria 1 nós vamos conversar hoje. O de categoria 2 vai ser objeto de um segundo momento que nós vamos fazer ainda esse mês. Então, aqueles que tiverem desejo de participar desse mini curso dos ensaios de categoria 2, podem nos procurar no Ampla e vão receber também por e-mail aqueles que estão inscritos nessa conversa. A norma também fala sobre os requisitos para esses ensaios e para realizar essas medições e traz também alguns modelos de relatório. E quais são os ensaios de categoria 1? Vamos falar um pouco dos testes tipo 1. A norma elenca esses ensaios, os ensaios da caixa de junção, polaridade, continuidades dos protetores de aterramento, isolação, o teste de curto-circuito e o teste de tensão em aberto. Nós vamos falar sobre cada um desses testes. Nós vamos começar pelos essenciais. Teste de polaridade. Como um sistema fotovoltaico do lado DC é um sistema com positivo e negativo, faz-se a necessidade de fazer o teste de polaridade dos cabos de corrente contínua. Os ensaios de caixa de junção são os ensaios realizados nos diodos de bypass. É um ensaio que é questionável por causa que você teria que abrir a caixa de junção para realizar esse teste. E isso pode causar a perda da garantia do módulo. Então, é um ensaio que nós temos que fazer ou por amostragem do seu lote, ou uma escolha aleatória dos módulos do sistema. O próximo teste que nós vamos conversar é o teste de continuidade dos condutores de segurança. Esse é um teste importante e considerado um teste de segurança porque ele vai trazer para nós a efetividade que se os pontos de potenização dos painéis estão corretamente ligados aos sistemas de aterramento.
Você tem que garantir isso para garantir uma segurança no seu sistema fotovoltaico. Você tem que garantir que, em caso de falha, o sistema de aterramento esteja funcionando perfeitamente. Esse teste ele é feito com um instrumento colocado no ponto de equipotelização do módulo, ou ligado ao instrumento, e o instrumento ligado ao sistema de aterramento da instalação. Esse teste é feito para garantir a equipotelização do seu sistema com o aterramento. O Cristiano, que é um consultor técnico da Ampere, ele vai contar para nós uma vantagem e um detalhe do uso de multímetros ou não nesse teste. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou o Cristiano e faço parte do time comercial da Ampere. Obrigado pela deixa aí, André. Vamos só comentar a respeito da questão da continuidade dos condutores de proteção. Eu, pelo papel que eu desempenho, que é comercial, eu estou sempre em contato com vocês, né? Com os clientes e com quem está interessado ou já adquiriu os equipamentos. Em especial falando do PVCheck, o teste de continuidade que ele realiza com injeção de corrente e você determina um parâmetro para que, não da injeção de corrente, mas da resistência máxima que você espera daquele circuito, né, que você está ensaiando. Ou seja, como é um circuito de aterramento, essa resistência tem que ser a menor possível e pode ser calculada também dentro dos critérios ali do quantidade de metros de cabo, a seção do cabo. Quando os clientes me indagam, mas vem cá, Cristiano, eu não consigo fazer esse teste com um multímetro ou com equipamento similar que tem aquele teste de continuidade padrão, eu gosto sempre de comentar que esses equipamentos que não injetam uma corrente, né? E você não tem a gestão sobre esse controle da resistência que ele vai encontrar, ou seja, multímetros em geral e equipamentos assemelhados, eles possuem como critério da sua grande maioria, independente da marca, modelo, se você checar lá no manual de instruções dele e tal, que qualquer continuidade que ele detecte a partir de 30 ohms ou menos, ele considera continuidade. E a gente sabe que para um sistema de proteção, né, de condutores de proteção, 30 ohms é uma vida, né? É ohms que não acaba mais, é uma resistência altíssima. Então, essa é uma grande diferença, já num teste que, basicamente, a princípio, parece simples, né? Isso aqui eu faço com multímetro, e às vezes não é bem assim. Beleza, André? Valeu, Cristiano. Obrigado. Então, o que nós vimos é o seguinte: a importância de se utilizar um instrumento adequado para um teste, né? Considerando que o teste de continuidade ele é um teste de segurança, porque em caso de falha, ele vai garantir a equipotelização do seu sistema com o aterramento, ele não pode ter uma resistência alta. E o teste de continuidade de um multímetro pode só indicar que não indica o valor dessa resistência, só indica que existe uma continuidade, mas não dá o valor. O próximo teste de segurança é o teste de isolamento. Esse é um teste que a gente vai garantir o perfeito isolamento do seu sistema. Por que você tem que fazer esse teste? Bom, os painéis eles são produzidos, são armazenados, são entregues, são transportados até a obra, são instalados e muitas das vezes você não sabe, você não consegue gerenciar toda essa cadeia, você é apenas uma parte dessa cadeia produtiva. Então você não sabe o que aconteceu no transporte desses painéis, você não sabe o que aconteceu durante a manufatura, do armazenamento. Então você tem que garantir que eles não sofreram nenhuma baque, nenhuma queda, nenhum esforço que comprometa a isolação, que comprometa que aquela
fonte de energia, aquela geração de energia não esteja sendo passada para fora, não esteja sendo dando choque nos frames, não esteja passando para a estrutura. Então a norma pede que seja feito um teste de isolamento. É aconselhável também pedir que se preste atenção nesse teste de isolamento. Como você vai injetar uma tensão no seu sistema, você tem que seguir procedimentos de segurança para um teste como esse, ou seja, você tem que isolar o local, tomar cuidado que ninguém toque na estrutura, no objeto em teste durante a realização desse teste, usar os EPIs adequados. A norma indica também que são 2 testes aceitos. O método 1 é ensaios separados entre o positivo e o terra e o negativo e o terra. Esse método também é conhecido como o teste field. O método 2 são um ensaio apenas entre o positivo e o negativo em curto-circuito e o condutor de terra. Então ela norma especifica 2 testes. E qual a tensão de teste ser utilizada? A norma traz para nós uma tabela, onde ela mostra nessa tabela o método do ensaio, o ensaio separado no positivo e negativo, também conhecido como field, e o método 2, que é o positivo e negativo em curto-circuito, conhecido como string. Tá? E como que eu vou determinar a tensão de ensaio do meu sistema? Eu vou pegar a minha tensão em aberto e em STC do meu sistema, multiplicar por 1,25 e o resultado vai estar aqui nessa coluna. Num caso de uma string de 300 volts, multiplicando por 320 por 1,25, ela vai dar um valor entre 120 e 500 volts. Então eu vou utilizar a tensão de ensaio de 500 volts. Para essa tensão em aberto, também a norma determina uma resistência de isolamento mínimo. Então, nesse caso, eu vou ter uma tensão de ensaio de 500 volts e a resistência de isolamento de 1 mega. A mesma coisa para o método 2. Como fazer esse teste? Com um instrumento adequado, o instrumento vai estar ligado no negativo dos painéis ou da string e no positivo dos painéis da string. A outra ponta do instrumento vai estar ali conectada ao terra. O instrumento ele tem que ser capaz de realizar esses 2 testes em segurança. Ou seja, ele também não pode fazer deixar colocar o operador em perigo. O Cristiano vai contar para nós uma particularidade desse teste e também do uso de megômetros nesse teste. Pessoal, vamos lá. Eu de novo. Com relação a essa questão que o André levantou aí do teste de isolamento, também, mais uma vez, por conta de eu estar em contato com os clientes na área que eu atuo, né, na área comercial, é muito interessante essa questão do uso do megômetro, porque o megômetro, como o André comentou, no método tipo 1, que é o teste field, e nem todos, mas uma parte dos megômetros, que inclusive a AHT também tem megômetros, né? Ele até faz o teste do tipo 1, mas o teste do tipo 2 de isolação, eu não conheço ainda um equipamento que consiga fazer o teste de isolação, a não ser o PV-Check. Por quê? Qualquer megômetro que a gente faz a conexão num sistema energizado, aí vai variar de marca para marca, de modelo para modelo, fabricante para fabricante, enfim. Mas normalmente ele tem lá uma tensão limite que é de 25, 50 volts. Quando ele detecta que tem uma presença de tensão no sistema, o que o megômetro faz? Ele, opa, não dá para mim fazer o teste aqui. Eu tenho essa
instalação, esse circuito tem que estar desenergizado. E é até um sistema de segurança, né, de proteção dos megômetros. Se você usa o PV-Check ele foi projetado, criado para isso, e ele faz esse teste de isolação com a usina funcionando, que é o que normalmente a gente vai encontrar, né? Como é que eu vou fazer o teste de isolação? Como é que eu desligo, né? A usina solar, falando assim no popular. Esse é um diferencial muito interessante e muito desejável, que quando os clientes tomam consciência dessa situação, isso é um grande ponto a favor do PV-Check. Beleza, André? Bom, continuando com os próximos testes, nós temos o teste de corrente de curto-circuito, que é um teste de cabeamento, da verificação da fiação do sistema fotovoltaico, e o teste de tensão em aberto. Esses dois testes têm a finalidade de verificar se toda a instalação foi feita corretamente, se o número de módulos está conectados de acordo com o número com o projeto. É importante que esses testes sejam feitos em condições meteorológicas estáveis. E também é importante que você tenha informações de um resultado esperado, pelo menos a tensão em aberto e a corrente de curto-circuito em STC. E isso nos leva a crer que assim que a documentação de início do projeto é importante, que foi mencionado lá no início da nossa conversa. Outro ponto, que quando a gente fala em teste de corrente, existe o fator irradiação, ou seja, a irradiação ela influencia na corrente. Por isso é importante você também medir em radiação nesse teste, para saber o nível de radiação, você vai saber o nível de corrente esperada para o seu projeto. Como que se faz a conexão para esse teste? Com um instrumento adequado, negativo no negativo da string dos painéis, ou positivo dos painéis ou da string ligado a um positivo do instrumento. E um instrumento ligado a um aterramento para segurança. Ok? Bom, nós conhecemos os testes de tipo 1 da norma, passamos superficialmente por esses testes. E agora nós vamos conhecer o instrumento que é capaz de realizar esses testes. E o nome, nós já dissemos, é o PV-Check. O PV-Check é um instrumento da HT próprio para esses testes de segurança da norma. Vocês podem ter percebido que nós mencionamos outros instrumentos durante essa conversa. Então, nós mencionamos multímetro, nós mencionamos megômetro. Então, já estamos falando de vários instrumentos. E eu estou comentando com vocês que um instrumento só ajuda nesses testes. E ele ainda vai trazer a vantagem dele salvar as informações desse teste para uma posterior elaboração do relatório. Então, conhecendo um pouco o instrumento, né? Na frente dele nós temos a tela, as teclas de navegação. Cada tecla de navegação ela tem uma função específica, como o botão de liga e desliga, o botão para voltar ao menu, a tecla Enter de navegação, o botão de iniciar e parar a medição e o botão de salvar configurações de medição. O botão Help ele traz ele traz um diferencial dos instrumentos da HT. Ele tem uma dupla função. Uma simples pressão, você liga a alimentação. Mas uma pressão prolongada, ele vai trazer na tela do seu instrumento o esquema de ligação. O esquema de ligação, que te auxilia no dia a dia da instalação e da medição. Os acessórios fornecidos com o PV-Check. O PV-Check já é fornecido com uma bolsa de transporte, cabo de comunicação e software,
as garras, jacaré e cabos de conexão, um alicate DC e conectores MC4 e MC3. Isso facilita no dia a dia da conexão. Ou seja, você pode utilizar as garras para ligar em algum ponto dos painéis ou ligar o instrumento diretamente numa string, utilizando os cabos de conexão e as pontas adequadas MC4. E os acessórios sugeridos? Bom, acessórios dos sugeridos: o Solar 02, uma ponta magnética para uma conexão em bornes, em disjuntores, em DPS, e um diferencial dos instrumentos com relação aos outros instrumentos de mercado, que é a medição de radiação através da célula HT304N e de temperatura com a sonda PT300N. Visto que essas duas grandezas, irradiação e temperatura, influenciam diretamente na medição de sistemas fotovoltaicos. O Cristiano vai contar uma experiência dele com alguns clientes que utilizam esses acessórios sugeridos do PVCheck. Vamos lá, pessoal, mais uma intervenção aí, né, para comentar o que a gente, o feedback que a gente tem dos clientes que já possuem, né, o PVCheck e esse conjunto de acessórios aí, tanto a Solar 02 quanto a HT304, a PT300N. Esse conjunto, ele além de melhorar a qualidade de algumas grandezas que o PVCheck vai medir, o André vai comentar isso mais para frente, ele faz uma upgrade no instrumento, de certa forma, né? A gente pode olhar dessa maneira, porque além dele estar fazendo os testes que a gente já comentou até agora, do tipo 1, ele também vai permitir fazer a eficiência do sistema da parte DC. Então, assim, é altamente desejável você saber o quanto está chegando, né, que nada mais é que a eficiência, versus o quanto está saindo, né, do sistema, né, isso na parte DC. Então, assim, irradiação e temperatura, para todos que são da área, ou para quem não é, né, mas está estudando, está procurando conhecer um pouco mais sobre o tema, influenciam diretamente na corrente, na tensão. E se o equipamento não tiver a capacidade de medir o quanto está chegando de radiação no momento do teste e qual é a temperatura ambiente e do painel, né, que a sonda de temperatura faz isso, você tem um dado que é questionável, né? Você não tem um balisamento para poder comparar com os dados que o fabricante, por exemplo, dos painéis informa, né? Então, com esses acessórios, o PVCheck ele tem uma upgrade, ele vira um instrumento melhor ainda do que ele já default, né, por natureza. A utilidade dele aumenta, e por isso todos os clientes que a gente já atendeu e se interessaram por esses acessórios e adquiriram esses acessórios ficaram muito felizes mesmo, né, muito satisfeitos. É isso aí, André. Bom, agora falando um pouco de configuração e conexão, a parte superior do instrumento, ela é toda preparada para as conexões elétricas e também para as medições ambientais. Este é o menu do PVCheck. Então, o teste IVCheck, o teste de low on, que é o teste de continuidade, o teste de isolação e o teste de eficiência. Na sequência, nós temos as configurações dos instrumentos, os banco de dados dos módulos e a memória. É importante só salientar assim, que o instrumento ele tem um poder comparativo. Então você vai informar para ele qual módulo que você está testando e qual a quantidade desses módulos, para ele poder te dar um resultado mais assertivo.
falando um pouco das configurações do instrumento, nós temos as configurações gerais, de unidades de medida, unidades remotas, irradiação e da pinça DC. Falando rapidamente, nas configurações gerais, nós podemos escolher idioma, definir a função de desligamento automático, som dos botões, contraste da tela. Nas configurações de medida, nós podemos ajustar as grandezas. Por que eu tenho que ajustar essas grandezas? Os datasheets dos módulos, eles vêm em grandezas diferentes. Então, em algumas vezes, eles estão em porcentagem ou eles estão em grandeza, então você tem que fazer essa alteração. Então, para evitar fazer conta, você pode alterar essas grandezas através do instrumento. E também fazer a configuração da célula de referência, para você ser mais assertivos nas suas medidas. Passando por um teste. Eu vou fazer um teste IVCK, um teste de corrente, tensão e verificação. Tá? Eu vou no menu IVCK, vou apertar o Enter, ele vai aparecer esse menu aqui para mim, eu vou escolher Settings. Ele vai abrir uma tela para mim que eu vou configurar o instrumento para esse teste. Eu vou escolher o módulo que eu vou testar. Eu vou escolher o número de módulos que estão nessa string. Eu vou definir como eu quero a temperatura. Se ela é manual, ou seja, eu vou fazer uma medição por algum outro método e informar o instrumento. Se ela vai ser com a sonda de temperatura, que é um acessório auxiliar, ou se ela vai ser em automático. Em automático, o instrumento vai calcular essa temperatura. Na sequência, nós vamos informar para o instrumento qual que é a tensão de isolamento de teste, a resistência de isolação mínima e a resistência dos condutores de terra. Terminada essa configuração, eu vou apertar Save e vou para o teste. Aí eu vou estar apto a ligar o instrumento no meu sistema. Qual que é a ligação que eu vou fazer? É um mix daquelas que a gente viu anteriormente, ou seja, o positivo no positivo do instrumento, negativo no negativo do instrumento, o instrumento aterrado e o instrumento conectado a um ponto de equipotelização da string. Tá? Vou realizar o teste, lembrando que ele vai fazer um teste de isolação, ou seja, ele vai fazer o teste de continuidade e isolamento, que são testes de segurança, ou seja, eu tenho que tomar alguns cuidados na realização do teste. Ou seja, nós estamos falando de 4 testes ao mesmo tempo. Corrente de curto-circuito, tensão em aberto, continuidade e isolamento. Só que o instrumento também permite que você faça esses testes separadamente. Caso eu não configure continuidade nem isolamento no teste VCK, ele vai fazer só tensão em aberto e corrente de curto-circuito. Mas eu posso indicar para o instrumento que eu quero apenas o teste de continuidade. Então eu posso fazer um teste de calibração das pontas de prova, indicar para o instrumento qual que é a continuidade máxima que eu desejo e realizar esse teste. Eu posso também fazer o teste separadamente do isolamento. Eu posso fazer só o teste, e aí eu posso fazer o teste que é field, o teste string, que é o teste de curto-circuito entre o positivo e o negativo e o terra, o field, que é positivo com terra e o negativo com terra, e ainda fazer um teste como se fosse um megômetro normal, por um timer de até 300 segundos. Ou seja, eu tenho 3 testes nesse teste de isolamento, além de 2 que atendem à norma. Vamos fazer um exemplo de um teste prático. Esse treinamento ele foi concebido para ser feito presencialmente. Então, para fazer ele online, eu tive que fazer algumas alterações e no final nós vamos ver um pequeno vídeo do instrumento em campo. Então, eu vou deixar com vocês algumas informações prévias e depois o teste vai correr em campo. Vocês vão ver um vídeo dele operando em campo.
O vídeo ele vai estar em tempo real. Então vocês vão ver bem o tempo de conexão e também o tempo de teste do sistema. Vamos pegar um caso hipotético, onde nós temos uma string com 4 painéis. Os painéis têm essas características elétricas aqui que eu mencionei. Então, tensão de curto-circuito é 9,15, tensão em aberto é 45,92 volts. Então, se eu tenho 4 painéis, eu vou ter uma tensão total de 183,68 volts. Mas percebam que essa indicação de tensão e essa indicação de corrente de curto-circuito, elas estão em condições padrões de laboratório, ou seja, condições STC. Que condições são essas? 1000 watts por metro quadrado e 25 graus Celsius. Ou seja, estão em condições ideais. Mas nem sempre eu tenho essas condições em campo. As condições de irradiação são diferentes, condições de temperatura da célula são diferentes. Então, por isso que a importância da medição da irradiação no momento do teste. Bom, eu realizei esse teste, usei o PVShare e a sonda e a célula de irradiância. Então, no momento do teste, eu tinha 979 watts por metro quadrado. Eu usei a temperatura em automático, então ele calculou a temperatura da célula. Então, percebam que eu tenho condições de irradiância e temperatura diferentes do que eu tinha em condições de laboratório. Ou seja, não posso comparar esses valores com os valores que eu tenho na prática. Que valores que eu consegui na prática? Eu consegui 161,9 volts na string e 8,72 amperes. Numa comparação rápida, está bem longe do valor que eu medi na string. Porém, a comparação rápida não leva em conta a diferença entre as temperaturas. Então, o que eu tenho que fazer? Como eu estou utilizando um instrumento que utiliza a medição de radiação, o instrumento vai extrapolar para as condições ideais. O que é essa extrapolação? Ele vai pegar os dados medidos, as condições que esses dados medidos, e através de cálculos vai levar para essas condições ideais. Então ele mostra para mim, se eu estivesse em condições ideais, quais seriam os valores que eu teria. Se eu tivesse uma tensão ideal em STC, eu teria 45,9, que é exatamente o valor do datasheet. Então, a utilização dos acessórios sugeridos com a capacidade do instrumento de fazer extrapolação me auxilia na avaliação de um sistema fotovoltaico. Como eu disse, ele faz os 4 testes ao mesmo tempo. Então eu tive tensão aberta e corrente de curto-circuito, tive como um instrumento entregou a mais a extrapolação, e eu tenho a tensão de isolação. O que eu tenho na isolação? A tensão que eu mandei ele fazer o teste, a tensão efetiva do teste, a resistência de isolação limite mínima que eu esperava e a resistência medida. Então, estou dentro dos parâmetros solicitados. E a continuidade dos condutores de terra. Eu disse que eu esperava uma resistência máxima, mas durante o teste houve algum problema. Essa resistência foi maior que 200 ohms. Então, o instrumento informou que não estava dentro dos parâmetros que eu informei. Então, percebam que, mais uma vez, é importante a corrente de teste, porque você vai ter parâmetros para definir se a sua instalação está ok ou não, e não apenas um alerta de continuidade. Eu tenho todos esses dados e agora vamos ver o vídeo que eu mencionei. Ele foi feito numa string aqui na Ampere. Então ele vai mostrar a conexão do instrumento, a conexão, eu vou utilizar uma célula de referência
E percebam, o vídeo está em tempo real, percebam que o tempo dessa conexão e o tempo desse teste. Vamos conhecer o teste de condicionamento do PVCheck. No menu inicial, vamos acessar o menu IVCK. Estes são os testes de tensão em aberto, corrente de curto-circuito, isolamento e continuidade. Na tela de testes, ao se pressionar o botão Help prolongadamente, temos o esquema de ligação. A ponta verde E é conectada ao aterramento do sistema. A ponta azul C é conectado ao aterramento dos painéis. A ponta N, preta, é conectado ao negativo dos painéis. E a ponta vermelha vai conectado ao positivo dos painéis. Realizada a conexão do PVCheck ao sistema fotovoltaico, vamos configurá-lo para o teste. No menu inicial, ao apertar o botão Enter, temos a opção Settings. Nessa opção, vamos escolher qual o módulo previamente configurado para o teste, o número de painéis da string a ser testada, a tensão de isolação a ser aplicada, a resistência mínima de isolação esperada e a resistência do teste de continuidade. Finalizadas as configurações, pressionar o botão Save. O equipamento está pronto para o teste. Para realizar o teste, apertar o botão Go Stop. Na tela nós temos os resultados do teste de isolação e continuidade. E na próxima tela, o resultado do teste de tensão em aberto e corrente de curto-circuito. Vamos verificar a realização do teste de tensão em aberto e corrente de curto-circuito com a célula de referência HT304M. Para configurar a célula, no menu inicial do instrumento, acessar a opção Settings, a opção Unidade Remota, Unidade Piranométrica, e para o teste IVCK, colocar No e colocar os valores da célula de referência a ser utilizada. Terminada a configuração, apertar o botão Save. Após isso, indicar no menu Irradiância qual o valor mínimo de irradiância para o teste. Terminada a configuração, botão Save. Ir no menu do teste de tensão em aberto, podemos verificar que o instrumento mostra a irradiação e apertar o botão Go Stop. O instrumento vai realizar o teste. Na tela inicial, nós temos os valores de isolamento e de continuidade. E na segunda tela, além dos valores medidos de tensão em aberto e corrente de curto-circuito, também temos agora os valores extrapolados para as condições ideais de tensão em aberto e corrente de curto-circuito. Bom, pessoal, puderem verificar que assim, que é um teste rápido de ser feito. O instrumento já estando configurado, ele foi feito de uma maneira rápida. O vídeo está em tempo real, ou seja, ele não está acelerado. Então vocês podem perceber que é um instrumento fácil de você utilizar. Outra das funções do PVCheck é a eficiência.
o instrumento ele consegue ver a eficiência da string quando se utilizar uma célula de referência. Para esse teste, eu vou precisar configurar o alicate DC, vou configurar o tamanho da string em potência, passar os dados dela de temperatura nominal de trabalho e fazer as conexões. Agora é uma conexão diferente. Quando eu estava fazendo os testes de segurança e os testes de verificação, eu estava com a string desconectada do inversor. Agora eu estou com a string conectada no inversor e com o inversor em funcionamento. Então, com o alicate DC, eu vou ligar no positivo, ligar o instrumento do positivo no positivo e o negativo no negativo do instrumento. Esse é um teste que vai permitir verificar a eficiência DC da sua string. Ou seja, quanto de corrente e tensão, consequentemente você vai ter a potência, sua string está entregando para o seu inversor. Para esse teste ser realmente eficaz, é aconselhável o uso da sonda de temperatura PT300N e da célula de referência HT304N, além da remota Solar 02. Tá? Ou seja, é um teste que permite ver também o rendimento da sua usina. O instrumento ele é fornecido com o software TopView. O software permite você configurar o instrumento e também fazer análise dos dados. Nessa configuração, ele permite você já entrar com os valores dos painéis, permite você entrar com o número de módulos e já levar uma série de pré-configurações para campo, para você não precisar configurar o instrumento em campo. Ele também permite uma interface amigável que permite o cadastramento dos painéis. Ele já vem com um banco de dados bem grande de painéis, mas os fabricantes sempre estão atualizando as suas tecnologias, então ele tem a função de você acrescentar um dado novo. E ao acrescentar, ele auxilia, pois ele permite que você altere a unidade de medida de acordo com o que está no datasheet do painel, para evitar erros. E como eu disse que ele faz o tratamento das imagens, ele auxilia também na geração de um relatório. Ele já vem com um relatório formatado para a elaboração. Então, é um instrumento. Esse formato. Ele permite a customização do cabeçalho. Você pode incluir o seu logo e o nome da sua empresa. E aí ele vai trazer o teste, a identificação do seu teste e os dados desse teste. Ele pode trazer esse relatório com os dados do teste completo, o teste VCK, ou seja, ele vai trazer todos os testes, como vimos lá na apresentação, inclusive trazendo o número de série do instrumento, ou ele pode também trazer os testes em separado. Você pode realizar os testes separadamente e apresentá-los. No teste IVCK, no teste completo, ele usa o método de string para o teste de isolamento, ou seja, positivo e negativo em curto-circuito. Porém, se você desejar apresentar um relatório com o teste de isolamento em field, ou seja, positivo com terra e o negativo com terra, o instrumento vai permitir também trazer esses dados e você pode apresentá-los. Esse é um relatório padrão do software, mas ele permite também que esses dados sejam exportados para um Excel, ou seja, traz uma certa flexibilidade na apresentação dos seus dados. Então, agora é o momento das dúvidas, das trocas de experiências, do networking. Vocês têm alguma dúvida? O que vocês viram na apresentação? Ou querem que volte alguns slides? Eu e o Cristiano estamos aqui à disposição para conversarmos um pouco sobre o instrumento e os seus testes. O André,
Eu mandei no zap seu aí, não sei se é acessível, uma questão que a Simone Leite levantou. Você está com ele fácil aí? Não. Peraí, deixa eu colocar aqui. Para a instalação do instrumento, ele precisa estar próximo ao equipamento? Como coloco ele à distância? Bom, o instrumento, ele vai... o ideal é que ele seja medido o mais próximo possível da string, tá? No momento da sua... para os testes de tensão em aberto, corrente de curto-circuito e continuidade e isolação. No teste de eficiência, você já pode deixar a célula de referência num local e o instrumento em outra, porque a remota Solar 02 ela tem a opção de gravação. Pessoal, o André, eu também acabei Oi, de encaminhar uma questão do Gilson, tá? Aí no teu zap, você pode dar uma olhada. vou dar uma olhadinha. Beleza. Enquanto o André está vendo a questão do Gilson para responder para ele, pessoal, quem quiser mandar pelo chat pode escrever, mas nesse momento a gente também pode abrir o microfone e fazer a pergunta verbal também, tá? Vocês fiquem à vontade aí. O que A achar mais fácil. pergunta é: para o teste de resistência de isolamento, é possível aplicar 1000 volts em todos os casos, inclusive para strings com tensão de tensão em aberto menor que 500 volts? O instrumento ele é configurável para o teste de tensão, para o teste de isolamento. Ele pode fazer a tensão até 1000 volts. Tá? Então você pode configurar em 100, 500 ou 1000 volts para fazer o teste de isolamento. Pergunta se há algum transdutor de tensão para medição de acima de 1500 VDC. O PVCheck ele é feito para strings de até 1000 volts. Para o teste de tensão em aberto e corrente de curto-circuito, aí existe a solução dos traçadores de curva IV que podem alterar até 1500 volts DC. Para o teste de isolamento para strings de 1500 VDC, nós vamos ter a funcionalidade até o final do ano, mas por enquanto ainda não, tá? Deixa eu até aproveitar essa questão que o colega levantou, como que é o nome dele mesmo aqui? O Marcos, Marcos, né? Marcos Leles. Grande Marcos. Além do Marcos, né, eu queria estender essa enquete, né, que a gente vai fazer aqui online, certo? A todos. É assim, até uma curiosidade mesmo, pessoal. Nos sistemas que vocês atuam, ou já atuaram, ou estão projetando, ou estão instalando, enfim, né, de uma maneira ampla, né? Qual é a tensão mais usual, mais comum que vocês têm lidado, né? Porque essa pergunta do 1.500 volts, acima do 1.500 volts, às vezes ela nos chega, né? Como chegou aqui no caso do Marcos, muito obrigado, inclusive, pela oportunidade, o Marcos. Mas é isso, o Edmilson já está escrevendo no chat, pode escrever no chat, ou vocês falarem no microfone. É interessante essa questão para a gente ter um balizamento, né, André? Ver como é que está o nessa mercado. amostragem de público aqui, né? Com quais tensões que o pessoal mais está trabalhando. Porque tem uma questão depois eu vou até passar a bola para o André comentar um pouco a respeito. A gente, não por conta dos instrumentos, mas por uma questão técnica, né? Como chama, de engenharia, vamos dizer assim, acima de 1000 volts, você começa a ter alguns efeitos não muito desejáveis na instalação, né, André? Existem em alguns painéis, obviamente que os fabricantes vão trazendo novas tecnologias e Sempre. aprimorando os métodos de fabricação e de pureza dos cristais, mas até bem pouco tempo atrás, quando você tinha
umas tensões acima de 1000 volts, você tinha uma influência de degradação induzida em sistemas fotovoltaicos. E isso trazia problemas para os seus sistemas, ou problemas de má fabricação. Com a evolução dos painéis, que eles permitem que a hora que os painéis cheguem a 1500 volts, esses problemas tendem a ser reduzidos, tá? Agora, o que a gente queria que vocês dissessem para nós é, nas instalações de vocês, no seu dia a dia, as instalações são até 1000 volts? Você já tem usinas, já tem operação em 1500 volts? Ou são instalações industriais, comerciais, até 1000 volts? Tá? Também pediram para mim explicar um pouquinho mais da Solar 02. Eu falei rapidamente na conversa, na resposta sobre se o instrumento tinha que estar próximo ou não. Eu vou voltar lá no slide para explicar um pouco melhor, que é o seguinte. Nessa configuração do teste de eficiência, em algumas situações, o instrumento, o inversor, não fica próximo da sua string. Então você precisa deixar os dados de temperatura e radiação sendo coletados através da Solar 02. O Solar 02 ele vai funcionar como um data logger. No final do teste, ao sincronizar o PVCheck com o Solar 02, ele vai trazer esses dados. E aí sim você vai ter o resultado da medição. Tá? Essa transmissão ela não é feita em tempo real. Você primeiro coloca em sistema de gravação e depois você transfere os dados. Tá? Para o caso do teste de segurança, por esse teste aqui, aí sim o instrumento tem que estar próximo da string. Tá? Porque nesse caso o instrumento não tem essa função de data logger. As funções de radiação e temperatura têm que ser coletadas no mesmo plano, orientação e contato com os painéis. Tá? Mais alguma pergunta do instrumento, configuração dele, aplicação? O André, tem uma questão que um colega acabou de levantar sobre o que você estava falando aí, o William Max. Ele pergunta, tem duas perguntas, mas qual a distância máxima de conexão? Ah, tá, e ele complementa logo abaixo, entre a remota e o PVCheck. Não existe uma distância. Para configuração, eles têm que estar próximos, eles têm que estar um do ladinho do outro. Mas como eu disse, ele não é transmissão não é em tempo real, é em gravação. Então eles podem ficar uma longa distância. No término do processo, você finaliza a gravação com a remota próximo e ele faz a transmissão dos dados. Com essa resposta, você acho que acabou de responder. Se eu tiver certo, o amigo comenta aí da AGS Engenharia, né? Eu acho que acabou de responder a sua pergunta também, né? Ele fala assim, ó, a partir de quantos metros Vou dar uma do olhada. 02. Hoje, Para Cristiano, a sua não é isso? veio André? quebrada. Eu vou dar uma olhadinha aqui, que aí eu pergunto para ele. Tá? A partir de quantos metros é necessária a utilização do Solar 02? Bom, o cabo para o teste de eficiência, você realmente precisa utilizar o Solar 02, independente da distância. Tá? Então, por uma questão de construção do instrumento, ele precisa da remota Solar 02. Isso. Problemas técnicos de internet. Como eu disse, ela não é por distância. O remota Solar 02 é um data logger que durante o processo aquisita os dados e guarda numa memória e depois transmite para o PVCheck. Tá? Aqui, caso o equipamento aponte algum dado que esteja errado, quais são os possíveis tipos de correções a serem feitas
após obter o dado com os erros mostrados pelo equipamento. Bom, é uma análise caso a caso, é uma análise de resultados. Você vai ter que ver o que está acontecendo. Uma tensão em aberto muito abaixo do esperado pode significar painéis que não estejam conectados corretamente. Uma corrente de curto-circuito muito abaixo pode indicar sujeira nos painéis. Ou seja, você vai pegar o instrumento e você vai fazer uma análise, fazer uma investigação do seu sistema fotovoltaico. Aí tem mais uma pergunta. Entre o Solar IVE e o Solar 300N são diferentes? São diferentes. Não são os objetos do nosso bate-papo de hoje. Mas quais iniciaria a primeira compra? Bom, antes de responder, vou dizer, o Solar IVE, ele é um traçador de curva IV, e o Solar 300N, ele é um instrumento analisador de qualidade de energia. Tem aplicações um pouco diferentes. A única aplicação que eles têm em comum seria sobre eficiência. Tudo depende de qual que é a aplicação que você vai fazer do instrumento. Se você tem uma instalação que está procurando problemas somente do lado DC e precisa de uma curva IV para fazer uma análise, seria um Solar IVE. Agora, se você tem uma instalação que você quer saber sobre outros problemas além da eficiência, mas também harmônicas, fator de potência, potência ativa e reativa da sua instalação, é o Solar 300N. Então, são diferentes e para aplicações diferentes. E aí eu já acabei de responder que qual equipamento da HT tem, além das funcionalidades do PV-Check, tem a solução de qualidade de energia. Eles têm a linha solar, mas eles não têm praticamente, são aplicações diferentes de cada instrumento. Então o PV-Check, teste de sistemas fotovoltaicos, o Solar IVE, o IV400, o IV500, os testes de curva IV, e o Solar 300N, ele vai fazer a eficiência AC e DC do seu sistema fotovoltaico e qualidade de energia. Após a compra de algum equipamento, como estão sendo realizados os treinamentos de operação dos produtos? Bom, antes desse processo todo que estamos se encadeando, a gente fazia um treinamento presencial aqui na Ampere ou via Skype. Agora, a gente está fornecendo um vídeo de operação. Vocês viram um vídeo treinamento. O vídeo que vocês viram, ele é apenas um pedaço desse vídeo de treinamento. Ele é o vídeo da ligação. Antes dele, o vídeo mostra todas as etapas que vocês viram aqui na apresentação. Vai mostrar a configuração dos painéis, a configuração dos testes, a configuração do instrumento. E se alguém tiver a curiosidade, pode visitar o nosso canal no YouTube, que tem alguns vídeos do instrumento. No nosso canal no YouTube, no Ampere TV, eu tenho já vídeos dos traçadores e do PV-Check. Além dos vídeos da Remota Solar 02 em ação e da configuração da HT304N. Então, são vídeos que já ajudam na configuração do instrumento. O endereço é youtube.com/AmpereTV. Escolha os vídeos e lá vão estar listados vídeos do TopView, que é o software, como parear um instrumento, como fazer a configuração dos módulos, como conectar o instrumento, como fazer uma análise, vídeo dos traçadores de curva IV, vídeo do PV-Check. Ok? Mais alguma pergunta? Bom, tem uma pergunta aqui. A partir de que custo da instalação fotovoltaica torna viável acrescentar o comissionamento o custo desse serviço? Bom, aí é caso a caso, cada cliente vai ver o perfil dos seus clientes, né? O que eu posso adiantar para vocês é que nós temos clientes que utilizam esses
instrumentos que vão desde um profissional liberal, que tem um PVCheck, um Solar IV, um Solar 300N, até empresas médias de instalações fotovoltaicas, até usinas de sistemas fotovoltaicos. Então, assim, o nosso portfólio de clientes é bem amplo. Então, isso daí é caso a caso, é um diferencial. Os instrumentos eles se tornam um diferencial para o uso, vai diferenciar do mercado. Então, vai diferenciar a sua empresa do mercado. Então, é caso a caso e a estratégia que você vai utilizar. Muitas vezes nos deparamos em ter que coletar dos clientes registros e monitoramento de parâmetros elétricos, registradores de qualidade de energia, potência, correntes, fator de potência. Qual equipamento para esta aplicação? Se for só um caso sem ser fotovoltaico, a HT tem uma linha de instrumentos de coleta de qualidade de energia que podem ser adequados. Agora, se for para um sistema para uma empresa que já faça instalação de fotovoltaicos, para fazer esse trabalho de eficiência energética, coleta de parâmetros como fator de potência, harmônicas, eu indico o Solar 300N. Em um terreno irregular, com várias posições de irradiação, é possível usar Solar 02 para pegar a irradiação de temperatura desses pontos? Bom, o uso da célula de referência HT304N, o Solar 02 da PT300N, ele tem alguns pontos chaves. Um desses pontos chaves é a célula de radiação, elas têm que estar no mesmo plano e inclinação dos painéis. Vocês podem ter percebido no vídeo que ao instalar a célula de referência, ela é instalada junto, ela é conectada, ela é presa ao painel. Para quê? Para garantir isso, o mesmo plano e a mesma inclinação. Tá? Então, esse que é o ponto importante. A célula de referência tem que estar no mesmo plano e inclinação dos painéis. E a sonda de temperatura ela vai grudada na parte de trás dos painéis. Alguma outra pergunta? Bom, perguntando se os instrumentos HT conseguem verificar a string com possível defeito e a partir daí identificar os defeitos. O PVCheck ele vai te dar um diagnóstico. Você vai ver se está com a insolação baixa ou não, se está com a continuidade ruim ou não, se está com a tensão dentro dos parâmetros ou da corrente dentro dos parâmetros. Ele não vai indicar qual o defeito, mas você vai ter que fazer a análise. Os traçadores de curva IV, aí sim eles podem te dar uma análise mais assertiva. Quem for fazer o curso dos traçadores de curva IV no dia, acho que 28, vocês vão receber por e-mail o convite para esse curso, vai perceber que existem formas da curva IV que auxiliam na identificação desse problema. Alguma outra pergunta? Por exemplo, mismatch. Uma curva IV te ajuda a fazer o mismatch, o descasamento dos painéis, sim. Mas não o PVCheck, e sim um traçador de curva. Se torna ideal o conjunto. Como eu disse, cada produto tem uma aplicação
ideal para ele. Então vai tudo depender da estratégia de operação da sua empresa, da sua instituição. Então, se você tem que fazer várias instalações e depois certificar que elas foram bem feitas, você pode mandar uma equipe com o PV-Check na frente e depois ir alguém traçando o curso ver. Então depende da sua estratégia, depende do que você quer entregar para o cliente, depende da situação que você está inserido. E aí veio a pergunta do custo, né? O custo, eu vou pedir para vocês entrarem em contato com a equipe comercial, no comercial@ampere.com.br, e junto com o seu cartão CNPJ, que a equipe comercial pode preparar uma cotação do instrumento e também dos acessórios. Bom, estamos à disposição, ainda temos mais algum tempo. Vocês têm mais alguma dúvida? Tem mais alguma pergunta a ser feita? Eu vou só deixar aqui para lembrar o nosso site, o nosso site do agendamento, o WhatsApp para questões comerciais, dúvidas dos instrumentos. Também lembrar que nós temos também vídeos no nosso YouTube para tirarem algumas dúvidas dos instrumentos. Bom, uma pergunta: o instrumento já vem calibrado? Sim. O instrumento já vem com o certificado de calibração dos pontos dele. Existem já parceiros no Brasil que fazem essa calibração para nós. Eu posso indicar no caso desejem depois, tá? Aliás, não só o PV-Check, mas todos os instrumentos da linha solar já vêm com certificado de calibração. Uma pergunta: como o profissional que não tem equipamento comissiona a instalação? Olha, Rigner, ele vai utilizar o que ele tiver em mãos. Se ele não tem os instrumentos adequados, o comissionamento também não vai sair da maneira adequada. Né? De quanto em quanto tempo devo calibrar um instrumento? É uma pergunta recorrente e bem interessante. O manual de operação e instrução do instrumento, ele recomenda uma calibração anual. Eu gosto de acrescentar isso, que tudo vai depender do jeito que você usa o instrumento. Um profissional que cuida bem do instrumento, não bate no fundo de escala, trata o instrumento com carinho, realmente vai levar a necessidade de calibração por um tempo maior. Agora, aquele profissional que deixa o instrumento cair, não toma conta do instrumento, só usa ele no fundo de escala, aí esse tempo de calibração reduz bastante. Mais alguma pergunta? Bom, caso não tenhamos mais perguntas,
Eu quero agradecer a presença de todos, a participação de todos, estão aí os meus contatos. Você deixei no chat aí o contato do comercial, caso necessitem de cotações, caso necessitem de alguma informação. E lembrando que também no nosso site tem um agendamento que, necessitando de um atendimento online, um consultor vai entrar em contato e tirar as suas dúvidas. Né? Lá no site, no nosso canal, também tem já disponível a live que fizemos da impressora da Chambre, que traz alguma vantagem para o pessoal fotovoltaico também. Tá? Então, quero agradecer a presença de todos. Vamos ficar ligados.